Hoje pela manhã nós estávamos estudando na escola bíblica o tema oração como fonte de poder para ser de Cristo. Nós aprendemos que a oração ela tem de ser uma prática constante na vida de todo crente. Todos nós que servimos ao Senhor, a gente deve criar o hábito de ter um horário, um momento, onde a gente possa orar, onde a gente possa falar com Deus. E eu dizia para os irmãos que manter esse diálogo com Deus é uma via onde nós falamos e onde também escutamos a voz de Deus. Mas a verdade é que nós levamos uma vida tão ativa, tão agitada, que muitas vezes a gente dobra o joelho para orar, ou às vezes a gente se assenta para orar, não importa a forma como você fala com Deus através da oração. Mas se a gente tem uma vida tão agitada que a gente ora e não dá tempo de ouvir a voz de Deus. E a gente acaba transformando a oração num monólogo, onde a gente fala e não se permite ouvir a voz de Deus. Eu até dizia para os irmãos que se a gente fizer, por exemplo, aqui na igreja, num momento, numa reunião como essa, e falar assim, nós vamos tirar 5 minutos para ouvirmos a voz de Deus falando ao nosso coração, ao nosso entendimento, sem nenhuma interrupção, sem ouvir nenhuma voz, mas apenas no silêncio. É bem provável que antes dos 5 minutos, muitos de nós esteja dormindo, ou esteja conversando com quem está do lado, ou esteja se levantando, agitado, porque a nossa vida, ela é muito agitada. E a gente não se permite ouvir a voz de Deus através da oração. A maioria de nós, quando nós oramos, e eu digo isso por experiência, quando estou orando aqui na igreja, eu percebo que para muitos a voz do pastor é como se fosse a voz guia da oração. Então, enquanto o pastor está orando, a turma entende que tem oração. Mas se o pastor para de orar e fica em silêncio por 1 minuto, sabe o que acontece, gente? O povo levanta, senta, porque acha que terminou a oração. Mas na verdade nós precisamos entender que na oração, no diálogo que nós mantemos com Deus, a gente precisa ter aquele momento onde nós paramos de falar para permitir que o Espírito de Deus fale a nossa vida. Jesus é um exemplo típico de alguém que orava e de alguém que ouvia a voz de Deus. Jesus ele deixa esse exemplo para os seus discípulos. Prova disto é que depois do seu advento, depois que Jesus é aceito ao céu, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus que até então não oravam, o primeiro ato deles é se reunir em um grupo de oração e começar a orar, invocando ao Senhor para que viesse o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo da verdade, aquele que Jesus prometeu que estaria para sempre com eles. E a verdade, queridos, é que quando nós oramos, isto é espiritualmente e também cientificamente comprovado, que quando nós oramos, a oração ela traz conforto à nossa alma. Se você está atribulada, se você está atribulado, a melhor terapia que você pode fazer é orar. É você ir para o seu lugar secreto e ali abrir o seu coração, a sua alma, a sua voz e orar ao Senhor. A oração ela traz conforto. A oração ela renova a nossa
confiança em Deus. Quantos de vocês que quando estão orando, de repente começam a surgir algumas revelações, alguns versículos bíblicos começam a vir à lembrança, algumas palavras que você já ouviu, algumas canções começam a brotar na sua mente? É o Espírito Santo do Senhor tentando comunicar, estabelecer uma conexão com o seu espírito para que a voz de Deus se torne audível na sua vida. Então, diante disso, todos nós devemos estabelecer como prioridade na nossa vida uma agenda de oração. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui e tampouco se manifestar. Mas quantos de nós que estamos aqui nesta noite, que temos esta agenda diária de oração? Quantos de nós que estamos aqui, que de fato temos aquele momento na nossa vida, onde nós oramos ao Senhor, como fazia Daniel, e abrimos o nosso coração para Deus e nos permitimos ouvir a voz de Deus, através da oração que fazemos ao Senhor, a oração sincera, a oração devota, aquela oração de um coração quebrantado. Nós atraímos o Espírito Santo do Senhor sobre nós, e quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, Ele nos reveste de poder, e aquela palavra que está ali, poder, ela se torna uma realidade na nossa vida. O Espírito Santo nos dá o poder para proclamar o Evangelho. No desafio desta semana, nós ouvimos hoje pela manhã uma de nossas irmãs dizendo que ela estava no seu ambiente de trabalho, atendendo uma paciente, e ela procura não falar do Evangelho quando está no ambiente de trabalho, por uma questão de ética profissional. Mas a paciente, ela começou a chorar e se abriu para ela. E ali a irmã percebeu que era uma oportunidade que Deus estava dando para ela compartilhar o Evangelho com aquela pessoa. Queridos, quando nós estamos em oração, a gente não precisa se esforçar muito para atrair pessoas. As pessoas vêm naturalmente. Eu dizia para os irmãos hoje que eu estava conversando com uma senhora, e a mulher estava tão ansiosa para pegar o endereço da igreja. Ela não está aqui no culto hoje, porque ela já tinha um compromisso, mas ela me garantiu que vai vir a semana que vem, que ela ficava assim: por favor, me dá o endereço da sua igreja. Calma, deixa eu falar, eu quero o endereço da igreja. Porque quando a gente está nessa conexão, nessa ligação com o Espírito Santo, você não precisa nem se esforçar muito para que as pessoas venham até você. E nessa semana a gente tem um desafio, que é de orar por alguém. Não é orar pelos irmãos, as irmãs que estão aqui na igreja, porque isso nós já fazemos todos os dias. Mas é de repente você se permitir ouvir a voz de Deus. E quem sabe você ir a um hospital. Eu, por exemplo, já agendei uma visita essa semana e espero agendar mais uma. Você ir a um hospital e você orar pela pessoa que está enferma. Mas não é aquela oração, sabe? Desculpa aqui a expressão, mas aquela oração meio termo. Olha, Senhor, eu estou orando, mas eu estou à vontade aí, sabe? Aquele, assim, eu não sei se a minha oração está sendo ouvida, não. É aquela oração de poder, de autoridade, para no nome do Senhor Jesus, você manifestar o milagre de Deus através da tua vida. Você já pensou nesta semana, você visitar um asilo? Por que não? E orar por pessoas de idade, visitar uma casa de assistência ao menor e orar por aquelas crianças que estão ali sem pais, na maioria das vezes, e abençoar a vida dessas crianças. Você já pensou nessa semana, no seu retorno às aulas, e na hora do recreio,
Eu não sei se ainda chama de recreio, no meu tempo era recreio. Então, você na hora do recreio, você procurar um colega, o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo te direcionar, para você chegar até esse colega e falar assim: eu quero orar por você. E quando você disser essas palavras, o teu colega, a tua colega começar a chorar e dizer assim: eu estava precisando disso, de alguém que orasse por mim. Quando nós oramos, o Espírito Santo do Senhor nos reveste desse poder. Nós atraímos a glória de Deus sobre nós, e o Espírito nos reveste de poder para proclamar as boas novas do Senhor. Lembre-se disso: sem oração não tem poder. Se nós não orarmos, se nós não nos relacionarmos com o Senhor, falar com Deus, ter intimidade com Deus, nós não teremos poder. E o testemunho que nós precisamos dar é o testemunho do Evangelho do Reino. E qual é esse testemunho? Os discípulos de Jesus entendiam perfeitamente isso. Eles sabiam que esse testemunho dependia de uma vida de oração, porque quando eles começaram a orar em Atos capítulo 2, na medida que eles clamavam, que eles oravam ao Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles receberam esse poder, e entenderam que através da oração, eles podiam cumprir a missão que Jesus determinou a eles, de evangelizar, de batizar, de ensinar e de formar outros discípulos. Os discípulos perceberam que o Evangelho de Cristo, meus irmãos, ele não é composto só de sabedoria humana. O Evangelho de Cristo não consiste em muito blá blá blá. O Evangelho de Cristo não consiste em muita verbalização. O Evangelho de Cristo se constitui em poder de Deus, e esse poder só pode ser conquistado através de alguém que tem uma vida de intimidade com Deus, através da oração. A pessoa que não ora, meus queridos irmãos, ela corre sério risco de fracassar espiritualmente. Porque quando não há intimidade, quando não há comunhão, quando não se permite ouvir a voz de Deus, e tampouco se fala com Deus, a verdade é que as nossas palavras, a nossa vida vai se tornar sem vida, morta, vazia, ausente de Deus. Não adianta, queridos, não adianta a gente muitas vezes estarmos enfeitados de cristãos. Não adianta a gente se parecer cristãos se a nossa vida não estiver nessa comunhão com Deus, se a nossa vida não estiver edificada em Cristo, se a nossa vida não estiver nessa relação direta com o Senhor. Uma coisa que nós devemos aprender, que antes mesmo de nós falarmos de Jesus para as pessoas, a gente precisa experimentar esse poder, a gente precisa experimentar essa graça, a gente precisa sentir Jesus em nossa vida. Porque senão nós vamos falar às pessoas e nós vamos ser metódicos, vamos ser filosóficos, a gente vai falar de um Cristo que não conhecemos, de um Cristo que não vivemos, de um Cristo que nós não experimentamos. Nós vamos falar de uma comunhão que nós não sabemos como ela se evidencia. Então, para que nós possamos falar, a gente precisa orar, porque o que você demonstra perante as pessoas é o reflexo da sua vida de oração. E igreja, se o mundo não enxergar Cristo em nós, é porque Cristo não está em nós. Isso é muito profundo. Se o mundo não enxergar Cristo em nós, é porque Cristo não está em nós. Porque quando Cristo está em nós, nós somos como uma luz que brilha em qualquer lugar. E aonde a gente chegar, o mundo vai perceber que Cristo está em nós. Por isso que não é possível alguém dizer: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, se nós não tivermos um espírito de harmonia. Não é possível alguém dizer:
eu sou de Cristo, se não tivermos o Espírito de paz. Não é possível nós dizer que somos de Cristo se nós não tivermos uma vida em santidade. E quando eu falo de santidade, gente, eu não estou falando de roupa, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de caráter cristão. É de uma vida que Cristo possa transparecer através de nossas palavras e nossas atitudes. E como é que a gente consegue isso? 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala assim: orem sem cessar. Porque quando nós oramos, a gente atrai comunhão com Deus, nós estabelecemos relacionamento com Deus, a santidade é automática, porque Deus é santo, e nós também temos a revelação da parte de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode até não concordar comigo neste momento, mas eu quero que você reflita um pouco mais sobre isso. A verdade, queridos irmãos, é que a maioria daqueles que se dizem cristãos, embora não admitem, não oram o suficiente. A grande verdade, queridos, é que a igreja brasileira, e permita-me dizer isso, esta casa também, nós não estamos orando o suficiente. Nós não oramos. Às vezes a gente diz que ora, uma oração metódica para cumprir obrigação. Às vezes a gente diz que ora, eu oro todo dia quando eu me levanto, eu ponho o pé para fora da cama, aí eu repito uma oração que já se tornou hábito, mas eu estou orando já pensando no café que tem na cafeteira, já estou pensando no pão que eu tenho que comprar na padaria, já estou pensando no ônibus que vai passar daqui a pouco no ponto. Os cristãos estão orando menos do que deviam. Nós não estamos buscando, e para admitir esta verdade que eu estou falando para vocês, a gente precisa exatamente daquilo que nós acabamos de ler lá em Mateus capítulo 11. Nós precisamos de humildade. Humildade para silenciar as nossas desculpas e admitir o quão distante nós estamos do poder de Cristo. Eu vou repetir para vocês. Nós precisamos de humildade para silenciar as nossas desculpas. Nós não podemos continuar se apresentando diante de Deus e dizendo assim: o Senhor sabe de todas as coisas. De fato, Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabe que nós não estamos dando a Ele o tempo suficiente que deveríamos dedicar, que nós não estamos nos relacionando com Ele o tempo suficiente que nós deveríamos fazer isso. Mas a gente precisa ter humildade para admitir isso. A gente precisa ter humildade para reconhecer que Deus tem muito mais para dar a cada um de nós. Deus tem muito mais para dar a esta igreja. Deus tem muito mais para dar a todos os cristãos sobre a face da terra, conquanto que nós busquemos ao Senhor um tempo merecido, que nós dediquemos a Deus a honra que Ele merece de fato em nossas vidas. Jesus, Ele convida as pessoas. Ele diz assim: aprendei de mim. Esta palavra aprender significa discipulado. Jesus estava convidando as pessoas para serem discipuladas. E aí ele fala assim: olha, aprendei de mim. Aprender o quê? Aprendam sobre a humildade. Eu busquei uma definição sobre a humildade. A humildade, na essência daquilo que Jesus estava dizendo, significa se ver na real medida da graça divina, nem acima e nem abaixo daquilo que você é. A humildade não é autocomiseração, querer se colocar abaixo daquilo que você é, mas a humildade também não é o orgulho de querer ser aquilo que você não é. A humildade é reconhecer essa medida da graça de Deus sobre cada um de nós e reconhecer de fato quem nós somos. Na contramão da humildade, a gente vai se deparar com a nossa natureza, e aí é que mora o perigo, porque essa natureza adâmica, pecaminosa, ela é coberta de orgulho, e o orgulho muitas vezes impede as pessoas de enxergarem a graça divina, e a gente vem
a presença do Senhor, mas a gente já vem armado, a gente já vem na defensiva, a gente já traz escudos para não aceitar a verdade revelada através da palavra de Deus. Ou seja, o orgulho, ele acaba muitas vezes impedindo que a gente enxergar que existe uma graça a ser derramada sobre cada um de nós. E quando é que ocorre o orgulho? O orgulho é quando a pessoa transfere o centro do seu pensamento e das suas afeições para si mesmo. Orgulho é quando a pessoa extrapola no ego, ou eu diria, a extrapolação do ego. O orgulho é quando a pessoa, ela olha para dentro de si, mas ela se acha mais do que ela é. E aí ela entra diante de Deus e diz assim: Senhor, eu sou santo. O outro entra diante de Deus dizendo assim: Senhor, olha, eu já tenho comunhão suficiente contigo. Nada é mais destrutivo, queridos, em nossa vida do que um orgulho alimentado. E muitas vezes nós somos orgulhosos quando nós nos colocamos acima daquilo que realmente somos aos olhos de Deus. Talvez, queridos, entre todas as paixões naturais que fazem parte da nossa natureza, nenhuma dessas paixões é tão difícil de dominar quanto o orgulho. Nenhuma outra paixão na natureza humana é tão complexa e é tão indomável quanto o orgulho. Um certo escritor disse o seguinte: mesmo que você disfarce o orgulho, mesmo que você subjugue o orgulho, mesmo que você mortifique o orgulho, ele ainda vai continuar vivo dentro de você. E de vez em quando ele vai reaparecer. E às vezes você vai achar que já venceu o orgulho, e você vai dizer assim, você vai se orgulhar da sua humildade e vai dizer: eu não sou orgulhoso. E quando você diz eu não sou orgulhoso, você está sendo orgulhoso. Porque é o orgulho da humildade, de achar que é mais humilde do que aquilo que realmente você é. Percebe o quanto é difícil lidar com o orgulho? Porque às vezes até quando nós subimos no altar e a gente fala assim: irmãos, olha, eu vou falar, mas eu não tenho nada para dizer. Na verdade é um orgulho disfarçado. Porque se você está em Cristo, você tem alguma coisa para dizer. Então essa história de dizer eu não tenho nada para dizer, na verdade é um orgulho se manifestando através de uma falsa modéstia, de uma falsa humildade. Porque todo aquele que está em Cristo, ele tem alguma coisa para dizer. E se alguém diz eu não tenho nada para dizer, duas coisas estão acontecendo: ou ele está sendo orgulhoso, ou ele realmente não está em Cristo. É difícil, tão difícil, que Isaac Newton, para quem não sabe, Isaac Newton, ele era teólogo também. Uma das suas áreas era a teologia, o estudo da teologia. E quando ele estava velho, já estava prestes a morrer, ele costumava dizer para as pessoas o seguinte: ele se tornou uma personalidade globalmente conhecido e respeitado no meio acadêmico. E aí ele dizia o seguinte: se eu pude enxergar mais longe do que os outros, foi por haver subido nos ombros de gigantes. Isaac Newton reconhece que tudo aquilo que ele conquistou, que ele era de fato, nada mais era do que a ajuda, a colaboração, a cooperação mútua de outras pessoas que lhe ensinaram e que lhe colocaram naquele patamar que ele se encontrava. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, o melhor exemplo de humildade que nós vamos encontrar se chama Jesus Cristo. Por isso que quando ele diz, ele olha para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam seguindo, e ele diz assim: olhem para cá, aprendam de mim. Jesus tinha autoridade para dizer essas coisas. Queridos, talvez nenhum de nós aqui tenha tamanha autoridade para olhar no olho do outro e falar assim: aprenda de mim que eu sou humilde. Mas Jesus é o exemplo
e é o modelo, é o padrão que nós devemos seguir. Lá em João capítulo 1, versículo 46, fala que Jesus ele veio de uma cidade muito humilde. É interessante que na sua trajetória terrena, Jesus ele não nasce num palácio. Jesus não é criado por família nobre. Jesus não cresceu numa grande metrópole. Mas Jesus nasce numa cidade tão simples que Natanael diz assim: de Nazaré não vem coisa boa. Ou seja, Jesus ele vai nascer num lugar onde ninguém espera, mas é de lá, daquele lugar, do centro da humildade, do mundo antigo, que nasce o Rei dos Judeus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mesmo Jesus sendo o Verbo encarnado de Deus, é interessante que Jesus ele tem duas naturezas, divina e humana. Mas sendo ele de natureza divina, em nenhum momento nós vemos Jesus no seu ministério terreno se prevalecendo dessa natureza e batendo no peito e dizendo assim: eu vou mostrar para vocês quem é que manda. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que Jesus ele volta com seus pais para Nazaré, aquela cidadezinha interiorana, pequena, humilde. E a Bíblia diz assim que Jesus continuava a ser obediente aos seus pais. Eu diria para vocês que ser um filho ou uma filha obediente aos pais é sinal de humildade, e de uma humildade que agrada a Deus. E Jesus deu o exemplo da obediência aos pais. Quando Jesus ele inicia a sua multidão, o seu ministério, aliás, lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, Jesus ele, antes de iniciar o seu ministério, antes de ele começar a sua missão, antes de Jesus alcançar as multidões, porque a Bíblia diz que durante o ministério terreno de Jesus, ele era seguido por multidões. Aonde Jesus ia, havia multidões seguindo ele. Mas antes de Jesus começar o seu ministério terreno, a Bíblia diz que Jesus trabalhou. Jesus demonstra a humildade através do trabalho. E lá em Marcos 6, 3 diz assim que ele é reconhecido pelas pessoas pela sua profissão. Jesus era carpinteiro, e aí a Bíblia diz assim, que por causa da profissão de Jesus, as pessoas ficaram desiludidas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei o que você faz hoje, mas independente daquilo que você esteja fazendo, do profissional que você seja, fique sabendo disso. Talvez uma ou outra pessoa pode ficar desiludida com a sua profissão, com o seu trabalho, com aquilo que você executa, mas dentro de você habita aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é filho de Deus, é filha de Deus, e não deve jamais ter vergonha daquilo que você é. E a humildade é exatamente reconhecer aquilo que você é. E Jesus ele não esconde a sua profissão das pessoas. As pessoas, alguns ficam desiludidos porque de repente eles estavam esperando alguém que fosse de fato um mestre reconhecido, renomado, um mestre cheio de títulos. Mas quem vem lá? O carpinteiro. Deus se manifesta e se revela à humanidade através de um carpinteiro, porque o nosso Deus ele se agrada da humildade. Jesus ele demonstra humildade para com as crianças. Queridos, eu não me lembro bem quem falou isso aqui um dia. Eu acho que foi a pastora que usou um exemplo de uma ilustração que falava de duas crianças e um adulto. É isso? 2 almas e meia. O adulto era meia porque já estava descendo a escada da vida, enquanto as crianças eram 2 porque estavam subindo. Mas quantas vezes que as crianças são desprezadas e não são tratadas como pessoas, como indivíduos, por aqueles que se dizem cristãos? Quantas vezes as pessoas olham para as crianças? Queridos, isso é só uma coisa que me deixa indignado. É quando um adulto passa por uma criança e um adulto, ele cumprimenta o adulto e nem olha para a criança. Eu não
sei se isso já aconteceu com seu filho, mas se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, é tratar bem as crianças e reconhecê-las como seres humanos, como almas viventes, como pessoas. Olhar para as crianças e ver nelas aquilo que Jesus viu lá em Mateus capítulo 19, versículo 14 e 15, quando ele falou assim: deixa as crianças virem. Porque as pessoas não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus, porque os mestres da lei de então, eles não davam a atenção às crianças. Mas Jesus é um mestre diferente, porque Jesus é humildade na sua essência. Ele é humildade personificada. E Jesus então ele diz: não, deixe que as crianças venham até mim. Não proíbam que façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Se eu tiver uma criança perto de você agora, eu me voltaria para ela e diria para ela: parabéns por ter você aqui do meu lado. Deus abençoe as crianças, mas não só as crianças. Sabe outra coisa que Jesus ensinou sobre humildade? É o tratamento de respeito com as pessoas de mais idade. Se há duas classes que muitas vezes não são tratadas com o devido respeito, são crianças e adultos. E quantas pessoas que às vezes não param para ouvir uma pessoa de mais idade? Quantas pessoas que às vezes na sua jovialidade, quando vão ouvir alguém de mais idade falar: olha, eu estou quase chegando lá também. Aí a pessoa de mais idade às vezes tem seus lapsos memoriais, memorais. Às vezes a pessoa de mais idade tem uma linguagem não tão compreensível para a juventude atual. Mas essas pessoas carregam consigo a experiência de vida. E essas pessoas merecem o devido respeito. Se tiver alguém de mais idade perto de você, eu olharia para essa pessoa agora também e diria para ela: eu estou feliz por ter você do meu lado. Porque ter alguém de mais idade significa ter alguém que já viveu o que você não viveu, alguém que já passou por caminhos que você não passou, e alguém que pode te trazer experiências que vai impedir você de entrar por caminhos que podem te levar à ruína. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 30 e versículo 31, Jesus vai visitar Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está com febre. Eu fiquei imaginando essa palavra aqui. Queridos, isso não está na Bíblia, então por favor não me interprete mal. Mas eu fiquei pensando no genro sádico, sabe? Aquele genro que está assim torcendo para que a sogra morra. Eu fiquei imaginando, eu amo a minha sogra, ela é minha segunda mãe. Aleluia! Mas aquele genro que fica imaginando assim: que Deus a tenha, que Deus a leve. Aí alguém fala: Pedro, a tua sogra está doente. Já sei, vou levar Jesus para dar extrema unção para ela. Chega lá, já resolve a parada. Só que quando Jesus entra na casa de Pedro, ele chega perto da sogra de Pedro. Sabe o que ele faz? Algo que não era comum naquela época, porque as pessoas não davam a devida honra às pessoas de mais idade. Jesus chega perto dela, segura na mão dela e ajuda ela a se levantar. Jesus ele é gentil com as pessoas de mais idade. Ele trata com respeito. Jesus não, se fosse aqui em nossa igreja, Jesus não deixaria a pessoa de idade descer sozinho a escada. Ele ia pegar na mão dele e falar: desce comigo para você não tropeçar. Jesus, ele não ia deixar de maneira alguma que a pessoa de mais idade subisse a escada carregando sacolas pesadas. Ele ia dizer: deixa que eu carrego para você, você já fez muito esforço na vida. Porque Jesus era gentil, Jesus era humilde. Por isso que quando ele fala: aprendam de mim, Jesus sabe lidar com os pecadores, Jesus sabe lidar com os doutores da lei, Jesus sabe lidar com as crianças, Jesus sabe lidar com os discípulos, sabe lidar com os idosos. Então quando Jesus ele diz assim:
Aprender de mim, Ele está falando de algo que Ele sabe, que Ele conhece, e Ele quer que nós aprendamos com Ele a ser humildes como Jesus, a ponto de reconhecer em cada pessoa que está assentada do nosso lado, o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, uma alma que pertence a Deus, tanto quanto nós, a olhar um para o outro e ver que nós somos iguais aos olhos de Deus. Glória a Deus. João capítulo 21, versículo 8. Outra coisa que Jesus ensina a servir, porque a humildade, ela nos ensina a servir aos outros. Os discípulos de Jesus estavam no mar pescando, eles estão cansados, eles passam longas horas pescando, e quando eles vão chegando na praia, João capítulo 21, versículo 8, diz que quando eles saíram do barco, sabe com o que os discípulos se depararam? Uma pequena fogueira. Enquanto eles estão pescando, Jesus preocupado com eles, Jesus vai lá, pega os gravetos, ele monta uma pequena fogueira. Eu não sei como Jesus pescou, se foi com varinha, ou se ele falou assim, peixe, vem aqui, o peixe pulou na mão dele. Mas eu sei que quando eles descem, havia uma fogueira, havia peixes em cima da brasa, e havia também pão quentinho esperando por eles. E os discípulos, quando chegam, Jesus fala, senta aqui, vamos comer. Jesus serve os seus discípulos. Se nós queremos ser alguém importante no reino de Deus, se nós queremos exercer uma liderança no reino de Deus, nós precisamos aprender com a humildade de Jesus a servir aos outros, a fazer alguma coisa em favor dos outros, sem esperar nada em troca e sem esperar que os outros digam alguma coisa. Quem sabe os discípulos de Jesus, em outras ocasiões, quando eles desceram do barco, não tinha ninguém com peixe esperando por eles, não tinha ninguém com pãozinho esperando por eles. Mas com Jesus é diferente. A humildade nos ensina a servir. Eu estou quase terminando essa palavra, mas eu quero contar um testemunho para vocês de um personagem histórico, Dr. William Carey. Esse Dr. William Carey, ele é conhecido como o pai das missões modernas. O Dr. Carey, ele foi fundador da Sociedade Batista Missionária de Londres. Ele foi missionário na colônia dinamarquesa, em Sanampore, e por mais de 40 anos ele foi missionário na Índia. Ele evangelizou povos, ele fundou escolas, ele traduziu a Bíblia para alguns idiomas como o bengali, o sânscrito e também outras línguas e dialetos. Eu fui pesquisar um pouco sobre o Dr. William Carey, e encontrei na Wikipédia a sua biografia. Ela é muito extensa, eu não vou ler para você toda a biografia do Dr. Carey. Mas uma coisa que me chamou a atenção é quando fala sobre os seus feitos. E na Wikipédia está escrito assim, que 2 missionários se juntaram com ele no ano de 1799, um missionário chamado Guilherme Carey, provavelmente seu filho ou algum parente próximo, William Ward e Joshua Marshman se juntaram com ele, e juntos eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas, com mais de 10.000 alunos, traduziram a Bíblia para mais de 44 línguas, produziram gramáticas, dicionários, organizaram a primeira missão médica da Índia, construíram seminários teológicos, escola para meninas, o jornal na língua bengali. Além disso, foi um dos responsáveis pela erradicação do costume sati. Qual que era o costume sati? Irmãs, não queiram morar num país como esse. Essa cultura sati ensinava que quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada viva ao lado do marido. E aí, irmãs, o que vocês me dizem? A mulher tinha que ser queimada ao lado do marido. Ele consegue quebrar essa tradição, dessa cultura satanista. Ele desenvolveu vários experimentos agrícolas, fundação da Sociedade de Agricultura e Horticultura da Índia em 1820.
a primeira imprensa na Índia, a primeira fábrica de papel, o motor a vapor na Índia. Vai anotando aí quem foi esse homem. Traduziu a Bíblia, como eu disse, no sânscrito, bengali, marathi, telugu. Aliás, o telugu, essa igreja, alguns de vocês vão se lembrar da igreja na Índia. Ele traduziu também para outros idiomas das pequenas vilas, dos pequenos vilarejos. Em 1800, William Carey fez o batismo do primeiro hindu que se converteu ao Evangelho. Calcula-se que ele tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes da terra. Sabe o que é isso? A terça parte dos habitantes da terra utilizam a Bíblia traduzida pelo Dr. William Carey. Durante mais de 30 anos, foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou também o Seram Poly College para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Os seus esforços inspiraram a fundação de outras missões, dentre elas a Associação de Evangelização Missionária de Londres em 1795, a Associação Missionária da Holanda em 1797, a Associação Missionária Americana em 1810 e a União Missionária Batista em 1814. Eu vou parar por aí. Mas se você quiser saber mais, acesse a Wikipédia. Diante de todos esses feitos que esse homem fez, olha, é mais do que justo que este homem fosse louvado, fosse elogiado pela literatura. Um certo jovem chamado Alexander Duffy, um jovem escocês, ele decidiu tornar público e começou a publicar algumas colunas elogiando os grandes feitos, as obras do Dr. Carey. E sabe o que aconteceu quando o Dr. Carey descobriu que o jovem Duffy estava elogiando ele publicamente através dos seus escritos? Ele escreveu uma carta para ele dizendo o seguinte: Senhor Duffy, o Senhor tem estado a falar de um lado para o outro de meus feitos, mas eu lhe peço, disse William Carey, quando eu estiver gordo, não diga nada do Dr. Carey, fale apenas do Salvador de William Carey. Será que a gente pode aplaudir ao Senhor? Não fale de mim, fale do meu Salvador. Na lápide da sepultura dele consta a única inscrição que ele permitiu em vida que fosse escrita em sua lápide. Está escrito assim: William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, falecido em 9 de junho de 1834. Escutem, olha o que está escrito: um verme miserável, pobre, desamparado, em teus bondosos braços, ó Pai, eu me entrego. Queridos, humildade. Eu penso que está faltando humildade para a igreja em nosso tempo. A gente vive uma época de grandes personalidades gospel. A gente vive uma época onde as pessoas se autoelogiam e se autoproclamam. Talvez alguns fazem isso na inocência, não percebem que há um orgulho disfarçado por trás de tudo isso. Esse homem realizou grandes proezas para o reino de Deus. A sua história é lembrada até hoje. Ele alcançou milhares de pessoas. Gente, nós estamos falando de 2/3 aliás, 1/3 da população do planeta. Ele desenvolveu ações humanitárias, literárias. Mas certa vez, em um de seus escritos, ele disse assim: a indolência é o meu pecado dominante. Ele se sentia incapaz diante de Deus. Todas as vezes queria orar ao Senhor, que ele se dirigia a Deus através da oração, ele se via diante de um Deus santo, de um Deus tão grande, de um Deus tão puro, que todas as suas obras se desfaziam em pó, porque ele não se via capaz de permanecer diante de um Deus tão puro. Um certo escritor chamado Júlio Esquivantes escreveu o seguinte: o rio da humildade
se alimenta de duas fontes inesgotáveis. Anote isso. O rio da humildade se alimenta de duas fontes inesgotáveis: a da reverência frente à grandeza do Deus que nós adoramos. Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Não tem como a gente vir ao culto e se apresentar diante de Deus sem ter a humildade de reconhecer quem nós somos perante o Senhor. E a segunda fonte, dizia ele, é a do reconhecimento da nossa insignificância individual. Já dizia o salmista: quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem somos nós, igreja, para que Deus se lembre de nós? Que nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nós erramos, nós pecamos, nós criticamos, nós murmuramos, nós mentimos, nós fazemos tantas coisas erradas. Mas quem somos nós? Se nós queremos entrar neste rio da humildade, a gente precisa primeiro olhar para fora de nós e enxergar Deus, e reverentemente, humildemente reconhecer quem é Deus. E segundo, a gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer que nós não somos nada, absolutamente nada diante do Senhor. Queridos, o crente que procura monitorar os perigos da extrapolação do ego, ou seja, do orgulho, e mantém a vida centralizada em Deus, não será corrompido por causa do sucesso. Eu vou repetir e peço que você se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. O crente que procura monitorar os perigos da extrapolação do ego. Como assim? Todas as vezes que nós entramos diante de Deus, a gente precisa reconhecer quem é Deus, e precisamos também reconhecer quem nós somos. Quando nós entramos diante de Deus, através deste rio chamado humildade, a água que flui do trono de Deus enche este rio que é a nossa vida, a nossa própria existência, e nós nos enchemos de Deus. Mas a gente precisa estar a todo momento monitorando essa extrapolação do ego. A gente precisa a todo momento entrar diante de Deus, olhar para a grandeza de Deus e ver o tamanho que somos diante dele. E a gente precisa ter uma vida centralizada no Senhor. Como alcançar esta humildade que nós vimos no exemplo de Jesus Cristo, o exemplo maior? Como alcançar esta humildade que nós podemos ver na biografia do Dr. William Carey? Através da oração. Não tem outra maneira de nós alcançarmos a humildade se não for através da oração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Existem coisas que um de nós pode orar pelos outros, mas santidade, comunhão, humildade, poder, nós não podemos transferir para o outro. Cada um de nós tem que buscar. Se nós queremos o poder de Deus, se nós queremos ter esse poder para ser de Cristo, eu posso orar 24 horas por dia aqui na igreja e dizer assim: Senhor, enche a tua igreja de poder, e Deus não irá encher, porque esta tem que ser uma decisão pessoal, tem que partir de cada um de nós, de querer ser cheio desse poder. Quando eu pergunto para a igreja: você falou de Jesus para alguém esta semana? E aí eu vejo no semblante das pessoas um semblante decaído de alguém que não falou de Jesus. Queridos, eu me entristeço e penso o quanto o Espírito do Senhor se entristece com isso. Porque se nós não estamos falando, é porque provavelmente não estamos acreditando ou não estamos cheios o suficiente para poder falar. E isso é muito triste, igreja, porque Jesus está voltando.
E nós precisamos sair dessa onda, desse evangelho midiático, desse evangelho capitalista, desse evangelho egocêntrico, e precisamos nos voltar urgentemente para a cruz. As pessoas precisam ver em nós, acima de tudo, Jesus Cristo. O que acontece quando nós oramos? Nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus. Eu conheço muito bem a minha esposa, sabe por quê? Fazem quase 29 anos que nós nos conhecemos. E a gente se conhece tão bem que às vezes até o jeito que ela me olha assim, já sabe o que ela está dizendo. Porque o relacionamento de intimidade gera sinergia. O relacionamento de intimidade te leva a conhecer o outro. E a gente só vai conhecer a Deus se a gente orar, se a gente falar com Deus e se permitir ouvir a sua voz. Quando nós oramos, a gente não tem receio de pedir. Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á. Quando nós oramos e temos essa intimidade, nós não temos vergonha de pedir. Nós alcançamos forças para resistir às tentações. Somos capazes de vencer o inimigo e desfazer as suas fortalezas. Quando nós oramos, nós temos poder para ser de Cristo em todo lugar. Eu quero orar com você neste momento. Eu gostaria que cada um de nós nesse momento se permitisse ouvir a voz de Deus. O Ministério de Louvor, eles vão ministrar uma canção de adoração ao Senhor. A voz de Deus, escute o que eu estou te dizendo. O Espírito de Deus, Ele quer ministrar a tua mente, ao teu coração, e quer mostrar, falar para você coisas que você nunca ouviu, mas você só vai conseguir discernir a voz de Deus se você se desligar agora de tudo que está acontecendo ao teu lado. Se você conseguir agora parar por um minuto de falar com a pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus, deixa a conversa para depois. Nenhum assunto é mais importante do que a adoração a Deus. Então é você se permitir agora, neste momento, se desligar totalmente de tudo que esteja ao seu redor. E durante essa canção, ouvir o que o Espírito de Deus tem para te dizer. A palavra do Senhor diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Menos
Você conseguiu sentir o Deus que habita dentro de você falando com você? Se você não conseguiu, não se preocupe. A solução está na oração. Talvez você esteja levando uma vida muito agitada. A sua mente está cheia de tantas coisas que você precisa se esvaziar um pouco. E a maneira de você se esvaziar é através da oração. É você ir para um lugar onde você se sinta segura, seguro, tranquilo. E ali você poder se abrir e falar com Deus como quem fala com alguém íntimo, alguém muito próximo de você. E quando você começar a falar, você vai perceber que a todo momento o Senhor está falando contigo. Mas só podemos ouvir a voz de Deus se nós desenvolvermos esta cultura de orar, de falar com o Senhor através da oração. Eu queria falar um pouco mais, talvez numa outra reunião. Mas uma outra coisa que está faltando para nós é orarmos mais também no Espírito. Às vezes a gente ora muito no entendimento e a gente não permite que a nossa alma ela se exponha, ela se abra diante de Deus. A gente tem aquela oração mentalmente aqui já formatada, e às vezes a gente precisa orar mais também no Espírito. Quantos de vocês que estão aqui que nunca oraram ao Senhor em línguas estranhas? Quantos de vocês aqui que nunca tiveram essa experiência de ser revestido do Espírito Santo e de repente na sua oração já não são mais palavras conhecidas, inteligíveis, já não é mais o teu entendimento, mas é o teu Espírito através de você? Nós precisamos nos voltar para a oração. Se você não decorou esta palavra que eu disse aqui, por favor, guarde pelo menos isso. Nós precisamos ter a humildade para reconhecer a nossa posição diante de Deus e nos voltarmos urgentemente para a oração. Eu quero terminar essa reunião contigo em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu tenho nessa noite, Senhor, compartilhado a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para a tua igreja. Senhor, eu quero pedir ajuda do teu Espírito Santo neste momento, para que todo preconceito, todo paradigma, Senhor, que muitas vezes desenvolvemos ao longo da nossa caminhada de fé, culturas erradas, que ao invés de nos aproximar de Ti, Senhor, nos torna meramente religiosos. Ah, Senhor Deus, eu oro neste momento pela Tua igreja e peço ao Espírito Santo de Deus, como o Senhor diz na Tua palavra, estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Ó Espírito de Deus, toca no coração de cada um de nós. Toca, Senhor, na minha vida, na vida de cada um. E nos desperta, Senhor, para orarmos, para desenvolvermos esta cultura de relacionamento, de intimidade com o Senhor, através da oração. Em nome de Jesus Cristo. Você pode levantar as mãos comigo. A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo, seja sempre na tua vida. Orem e orem sempre